Olá, espero que você esteja bem. Me chamo Alice Loure, sou apresentadora aqui do programa Elas em Ação. O nosso programa hoje está repleto de conteúdo. A nossa primeira convidada é a psicóloga Michele Silveira, que trará saúde mental na era digital. No Café com a Cláudia, teremos pensão alimentícia. E o Elas Defende abordará rescisão indireta. A Rafa em Ação hoje trouxe um projeto muito bacana, que é o Combatente Mirim RJ. E ainda teremos uma entrevista exclusiva com Caetano Tona. Ele é palestrante e TEDx reconhecido pela Forbes. Vamos começar com a doutora Michele Silveira? Hoje em dia, a gente vive um ritmo hiperacelerado, hiperconectado. O celular está o tempo todo ali muito perto, muito acessível. Isso acabou virando parte da nossa rotina. Especialmente as mães, as mulheres, os jovens, que já convivem com tanta demanda, tanta cobrança, tanta sobrecarga e tem pouco tempo para si, né? E esse excesso de estímulo de informação e de comparação, ela tem afetado diretamente a saúde mental. A gente acaba entrando num modo meio que automático, sempre respondendo, sempre estando em prontidão, sempre disponível. E aos poucos a gente vai acabando se afastando de si mesma, do que importa, que é o nosso interior. O problema é que o uso das redes, que poderia ser leve, poderia ser divertido, e muitas vezes acaba virando um vício. É um vício silencioso, é um vício que vai chegando de mansinho, que as pessoas não vão percebendo. E aí, em algum momento, a gente se percebe que a gente passou pro limite. E aí começa a gerar ansiedade, insônia, comparação, sentimento de inadequação. Isso tudo já é um sinal de alerta. Um uso saudável da tecnologia, ela nos conecta, nos informa, até nos inspira. Agora, um uso adoecido, por um outro lado, ele desgasta, ele cobra, ele faz a gente se sentir, muitas das vezes, insuficiente. A comparação com as vidas perfeitas que aparecem nas redes sociais é um dos fatores mais prejudiciais. Mesmo sabendo que aquilo é só um recorte, né, que a gente acaba vendo só um pedaço da vida das pessoas, a gente acaba se apegando e achando que a gente está atrasada, que a gente não é boa o suficiente, que a gente não faz tudo direitinho. E isso vai minando a nossa autoestima, a autoconfiança e vai reforçando a ideia de que a gente precisa fazer mais, produzir mais, parecer mais feliz o tempo todo. Um outro ponto muito importante que a gente não pode deixar de pensar é o impacto dos algoritmos. Eles entregam sempre o mesmo conteúdo. Então, se você consome mais conteúdo que te gera medo, que te gera comparação, que te gera insegurança, esse ciclo vai ser sempre retroalimentado. E isso acaba sobrecarregando a mente, vai gerando mais cansaço emocional, vai começando a alimentar ainda mais um estado de alerta constante. E é por isso que é muito importante a gente fazer pausa, a gente criar filtros internos e ter consciência do que a gente anda consumindo. E isso é muito importante, que a gente fique alerta, prestando atenção do que a gente está recebendo nas redes sociais. Porque se você sente que você está presa nesse ciclo de curtidas, de notificações, de postagens, o primeiro passo, e não precisa ser radical, é silenciar as notificações. Ou até, também importante, limitar o tempo de uso e se reconectar com a vida. Isso tudo já é um começo. Como Viktor Frankl fala, viver os valores vivenciais, o que a vida tem para te entregar, o que a vida tem para te dar. E pedir ajuda profissional, que não é fraqueza, é coragem. Sabe por quê? Porque existe ainda um tabu quando a gente fala de saúde mental nas redes sociais. Mas dá pra gente transformar esse espaço no aliado do autocuidado, do autoconhecimento. Quando a gente escolhe com mais critério, claro, o que a gente consome, o que a gente resolve seguir, os perfis que a gente quer estar ali consumindo, aqueles perfis que acolhem, que ensinam, que nos fazem bem,
Isso já é uma forma de proteger emocionalmente, já é uma forma de a gente blindar o que a gente está consumindo. E o recado que eu deixo para quem está se sentindo esgotada, ansiosa, sobrecarregada nesse mundo de conexões virtuais é: você não precisa dar conta de tudo, isso é muito importante. Fazer pausas, cuidar da mente, descansar do que te estressa também é uma forma de produtividade, de investir em você. Se você se desconectar um pouco, nem que seja um pouquinho, muitas vezes é a melhor forma de se reconectar com você mesmo. E o Café com Cláudia hoje tem um tema muito importante sobre pensão alimentícia, que é uma das maiores preocupações dos pais. Esse é o tema de hoje e é com você, Cláudia. Muito boa tarde a todos. Hoje eu escolhi trazer um tema importantíssimo para o direito de família, um dos assuntos mais pesquisados e que gera muitas dúvidas entre pais e mães, que é a pensão alimentícia. Você sabe como calcular a pensão? O que acontece se ela não for paga? E quais os cuidados devem ser tomados? Quer saber mais? Pega o seu café e vem comigo que eu vou te mostrar. Preciso entender que a pensão alimentícia é um direito garantido por lei para assegurar o sustento e a manutenção da educação, da saúde e do bem-estar dos filhos menores. Quando a separação acontece, os filhos sempre são os mais afetados por ela, e é essencial garantir que as suas necessidades não sejam comprometidas. E quando eu falo necessidades, não é somente sobre as necessidades financeiras, elas não se resumem a isso. Filhos precisam de cuidado, amor, carinho, atenção. Nunca se esqueçam disso. É muito comum os pais fazerem o chamado acordo de boca sobre a pensão alimentícia, mas como advogada, o meu alerta é que você nunca deve fazer qualquer tipo de acordo somente verbal. Se vocês concordam sobre o valor da pensão, a forma de pagamento e tudo mais, maravilha! Mas é preciso levar este acordo para a justiça, pois sem uma sentença do juiz sobre ele, você não terá nenhuma garantia quanto ao cumprimento. E se ele simplesmente parar de pagar? Ou pagar a menos? O que fazer? Como você pode provar qual valor foi acordado? Quando deveria começar o pagamento? E até mesmo a data do vencimento? Com a pensão regulamentada em juízo, ou melhor, homologada, que é o termo jurídico para isso, você terá um documento oficial com todos os pontos da pensão, podendo utilizá-lo para cobrar o pagamento, caso ele não ocorra. O mais importante é garantir o direito dos seus filhos. Uma outra dúvida muito comum sobre esse assunto é sobre como calcular o valor da pensão. Diferentemente do que muitos imaginam, não existe um percentual fixo de 30%, como dizem por aí. Isso é mais um mito. O valor da pensão deve ser calculado com base na real necessidade da criança e na capacidade financeira dos pais. Ambos devem contribuir proporcionalmente de acordo com o que cada um ganha. Quem ganha mais, paga mais pelas despesas dos filhos. O não pagamento da pensão alimentícia pode resultar até na prisão do devedor da pensão. E, infelizmente, em alguns casos, o pagamento só ocorre de forma correta quando isso acontece. O que é muito triste, pois quem vai sofrer mais nessas situações? Os filhos. As consequências para o devedor da pensão vão além da prisão. E saibam também que a prisão não acaba com a dívida, ela continua e será cobrada de outras formas. O devedor da pensão pode ter o seu nome sujo, incluído nos órgãos de proteção ao crédito. O juiz também pode determinar o desconto dos atrasados diretamente na sua folha de pagamento. Os valores em atraso também podem ser bloqueados e retirados das suas contas bancárias, e até mesmo os seus bens podem ser penhorados para pagar a dívida. Mas atenção, não pagar a pensão alimentícia não impede o direito de visita aos filhos. Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem, achando que uma coisa depende da outra. Eu gosto de dizer que o pagamento da pensão alimentícia não é um ingresso que dá direito ao pai de conviver com os filhos. A convivência com os filhos é um dever dos pais e, acima de tudo, é um direito dos filhos. Mas isso é assunto para um outro café e eu trago em breve para vocês. Uma dica importante:
Sempre documente os gastos com os seus filhos. Guarde comprovantes, anote tudo, para caso seja necessário qualquer ajuste ou revisão da pensão, você tenha comprovações concretas em mãos. A pensão alimentícia é mais do que uma obrigação legal. Ela representa proteção e segurança para os filhos, garantindo que eles tenham todas as condições para crescer e se desenvolver. Ela é, acima de tudo, um direito dos seus filhos e não pode jamais ser deixado de lado. Os pais não podem abrir mão de nenhum direito dos seus filhos, inclusive da pensão. Na próxima semana teremos mais um Café com Cláudia. E se você tem alguma dúvida sobre direito de família ou sobre direito das mulheres que gostaria que eu falasse aqui para vocês em outros episódios, me mande uma mensagem no meu Instagram que está aparecendo aqui na tela e eu posso trazer um especial sobre o tema. Eu espero por vocês no próximo sábado. Até lá! No quadro Elas Defendem de hoje, a conversa é sobre rescisão indireta de contrato de trabalho, a chamada justa causa da empresa, um tema importante que você não pode perder. Vamos assistir? É com você, Maíra. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Elas Defendem. Hoje comigo, Maíra Roberto, e nós vamos falar sobre um assunto muito importante, porque aqui a informação é poder e você vai ficar bem informado. Hoje, sobre rescisão indireta. Olha só, um tema que talvez você já tenha ouvido falar, mas muitas vezes é confuso, é difícil de entender, mas eu vou deixar de uma forma aqui simplificada. O que é, afinal, a rescisão indireta? Talvez você é trabalhador, trabalhadora, empresário, para todo mundo é importante saber esse conceito. Rescisão indireta nada mais é do que a justa causa do empregador. O empregado, ele não pode ser mandado embora por justa causa? Quando ele fere a credibilidade, quando ele faz algo desleal no ambiente de trabalho, ou aquilo que a lei não permite? Da mesma forma, o patrão, a empresa, muitas vezes também pode fazer coisas que não estão na lei, que não são corretas, que quebram a confiança com o funcionário. E é por isso que existe o artigo 483 da CLT, que traz as hipóteses de rescisão indireta. Então, quando a empresa comete uma falta grave, ela é sim responsável e pode acontecer por parte do empregado a rescisão indireta. O empregado ele pode pedir a rescisão indireta porque aquela empresa não está cumprindo o que está previsto na lei. E vamos de exemplos de motivos que permitem a rescisão indireta. O primeiro dele é o atraso no salário. Se o pagamento não for feito no dia correspondente e o atraso continuar a perdurar, pode ser um motivo de rescisão indireta. Outro ponto também é o atraso no pagamento do FGTS. Se o FGTS não for depositado 8% mês a mês, isso pode gerar rescisão indireta. Um outro ponto é o assédio moral. Também é um motivo de rescisão indireta. Quando a empresa exige demais do funcionário, com rigor excessivo, com um olhar diferenciado, trata aquele funcionário de uma maneira diferente, discriminatória, esses também são motivos de rescisão indireta. Uma mudança forçada do local de trabalho, sem que isso esteja previsto no contrato de trabalho, entre outros motivos que estão previstos na legislação. Lembrando que, para poder fazer jus à rescisão indireta, para poder alegar uma rescisão indireta, você precisa ter provas para isso. Precisa ser algo de fato comprovado, com e-mails, com mensagens, com fotos, situações efetivas, com documentos. Não basta simplesmente alegar. Afinal, é uma justa causa, é um motivo grave, é uma falta grave. E precisa se cumprir os requisitos para que de fato isso possa ser reconhecido. Nunca tome a iniciativa de abandonar o trabalho simplesmente sem uma orientação. Você precisa fazer isso nos termos da lei, como a lei permite, através de uma carta de rescisão indireta. Mas, Maíra, o que eu vou receber em relação a valores quando eu comunicar essa falta grave? O que essa rescisão indireta traz de direito? O funcionário ele recebe o saldo de salário, as férias proporcionais, o aviso prévio, as férias a que tiver adquirido. São os mesmos direitos da demissão sem justa causa.
a multa de 40% do FGTS e vai ter direito a acessar o seguro-desemprego também. Então essas são as verbas rescisórias para o caso de rescisão indireta. Outro ponto importante é que a falta grave é algo que acontece de imediato. Tem um requisito que nós chamamos de requisito da imediatidade. Quando nós falamos de justa causa, seja ela do empregado ou a do empregador, esse requisito é fundamental e é importante que vocês saibam. Nós não podemos punir alguém hoje por algo que aconteceu lá atrás. Isso precisa acontecer de imediato. Então, se você deixa o tempo passar, perde o time, digamos assim, daquele acontecimento, depois você não pode alegar ele, porque pode acontecer o que nós chamamos de perdão tácito. Afinal, você deixou para lá. Então, quando nós falamos de justa causa, seja ela a do empregado ou a que nós estamos falando hoje, que é a do empregador, que é a rescisão indireta, a imediatidade é um requisito importante, assim como outros previstos na legislação. Então, se você gostou dessa informação, tem gostado do que você tem aprendido aqui no Elas Defendem, continue conosco, porque aqui a informação é poder e nós sempre vamos trazer conteúdos de qualidade para vocês. E até o próximo quadro. Olá, eu sou Flávia Gomes e estou coordenadora de projetos na Secretaria Especial de Integração Metropolitana. No próximo dia 27 de maio, às 14 horas, a Prefeitura do Rio, por meio da CEIM, vai realizar o seminário Maio Laranja na Gestão Pública, integrando ações pelo combate ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil. O seminário vai acontecer no Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, no centro do Rio. O link para inscrição já se encontra disponível no Instagram da CEIM, @CEIM.rio. Inscreva-se e participe. Bora integrar? E na hora do livro de hoje, com a Isadora Valadares, temos uma convidada muito especial, a portuguesa Carla de Oliveira. Vamos conferir? É com você, Isadora. Olá, está começando mais um quadro Hora do Livro com a editora Mágico de Oz. E a minha convidada de hoje é a escritora portuguesa Carla de Oliveira. Carla recentemente lançou o livro No Reino do Corpo Humano na Feira do Livro de Bolonha. Um livro para crianças, mas que tem encantado leitores de todas as idades. Agora, Carla chega na Feira do Livro de Lisboa com um título que toca fundo no coração. E se o perdão fosse sua última oportunidade? Então vamos conversar um pouquinho com a Carla. Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de estar com você aqui, de te apresentar para o Brasil. Você começou com a editora Mágico de Oz lançando um livro infantil e agora trouxe um título mais profundo e reflexivo. O que te inspirou a escrever? E se o perdão fosse a última oportunidade? Depois de falar com o encantamento das crianças no meu último livro, eu senti que era hora de chegar a algo mais profundo e talvez mais escondido, mais silencioso. E se o perdão fosse a tua última oportunidade, nasceu justamente daquilo que não cabe em explicações fáceis. Eu que sempre escrevi para acolher o outro, percebi que também precisava escrever para partes de mim que ainda pediam atenção, cuidado. Essa história foi o que me atravessou e virou palavra. Sim, o perdão é algo muito delicado, profundo e não dá para fazer sem ser de coração. Como você aborda isso no livro? Existe algo autobiográfico nessa história? Quem me conhece sabe que eu escrevo com emoção, mas sem romantizar, sem floreados. E aqui não foi diferente. O perdão no livro não é mágico, não é por magia, não tem uma receita pronta. É real, é desconfortável, é necessário e falhamos muitas vezes. É um processo que exige coragem. Claro que tem muito meu, tem muito daquilo que eu também tive que ultrapassar. Não em fatos, mas nas entrelinhas. Assim como nos meus livros anteriores. Eu escrevo de uma forma honesta. Acho que isso me conecta e quem lê desde o início sabe que é a minha verdade emocional. Sim, é lindo entender o que inspira um autor a escrever uma obra. O lançamento vai ser na Feira do Livro de Lisboa, a maior feira do mundo da lusofonia. O que essa estreia representa para você como autora, essa conquista? Lisboa acolhe-me como pessoa e como autora. E levar essa história para um palco tão simbólico como a literatura lusófona é muito especial. Quem já leu o meu trabalho sabe que escrever para atravessar fronteiras e lançar isso, o perdão, fosse a última oportunidade na feira, é isso, expandir essa conversa com os leitores
que sentem, refletem e vivem com profundidade e que se querem realmente libertar dos grilhões da dor, do sofrimento, dos traumas, das repetições padrão, que é isso tudo que o livro nos traz. Libertação. É um passo bonito na minha trajetória. E agora eu quero saber de você, o que você espera que o leitor leve consigo quando fechar a última página desse livro? Este livro é para quem já me conheceu, já me leu antes e sentiu acolhimento. E também para quem está a chegar agora em busca de alguma paz, de libertação. Eu escrevi a pensar em todos os que já tentaram engolir dores sem nome, o que nós temos o hábito de coloca para trás das costas, que considero ser péssimo e criar muita dor e muita doença também. E se ao terminar o leitor sentir que pode respirar um pouco mais leve, ou talvez olhar para si com mais gentileza, então o livro cumpriu o seu papel, como tudo o que escrevo. Eu escrevo sempre para envolver, para dar um abraço. Carla, foi um prazer falar com você e levar o seu nome para a televisão brasileira. Agora nos vemos na Feira do Livro de Lisboa, no dia 5 de junho. Tchau, tchau, até a próxima. E na Rafa em Ação de hoje, ela trouxe um projeto muito bacana, os Combatentes Mirins RJ, com seus idealizadores, o casal Nascimento. Vamos conferir? É com você, Rafa! Eu sou Rafaela Margarizo e no Rafa em Ação de hoje nós iremos falar sobre um projeto chamado Combatente Mirim RJ. Um projeto esse maravilhoso e extremamente necessário. Iremos abordar temas sobre manobra de Heisling, sobre combate a princípio de incêndio e muito mais aqui no Rafa em Ação. E hoje nós estamos com o Casal Nascimento, um casal de bombeiros civil, gente, profissão linda, que a gente queria tanto que fosse mais valorizada, né, no nosso Brasil, mas infelizmente não é dessa forma que funciona. Porém, nós temos profissionais maravilhosos como esse casal que fazem valer a pena a profissão. E eles têm um projeto, gente, maravilhoso, que inclusive está engavetado, né? E hoje nós vamos falar sobre esse projeto aí. Quem sabe você que está aí assistindo não se sensibiliza com esse projeto e ajuda o nosso casal aí a botar força e trazer esse projeto com tudo para o nosso Rio de Janeiro. Então, bom, vamos lá. Casal Nascimento, Fabi, casal de Fabianos. Então, fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Rafa, como você apresentou já, sou Fabiano Nascimento, sou um dos fundadores do projeto Combatente Mirim RJ, eu juntamente com a minha esposa. No período que eu me formei em bombeiro civil, lá em 2016, eu vim exercendo essa profissão, vim trabalhando durante um bom tempo e eu fui acompanhando alguns projetos, como existe um, até mesmo, se eu não estou enganado, na região de Caxias, que é o Processo Apel. Isso, Processo Apel. Que ele é desenvolvido lá pelo Ariel, que é até muito conhecido, um amigo conhecido, o Ariel do Processo Apel. Então, acompanhando esse projeto, eu tive a inspiração neles, no Processo Apel, que também é um projeto apoiado pelo CBMERG, entendeu? Que até funciona na Redu. E eu criei esse projeto Combatente Mirim. É isso, Combatente Mirim RJ. Então, o Combatente Mirim foi um sonho para o quê? Levar para crianças de comunidade, onde tem muita criança que não sai de dentro da comunidade, devido aos seus pais, às vezes tem algum envolvimento. Então, eles evitam transitar com a criança para fora da comunidade para não correr risco para ela. E quando nós iniciamos esse projeto, nós iniciamos em Sena do Camará. Até mesmo uma amiga muito querida, hoje falecida, já tem um tempo, que é até a Márcia. Qual o nome lá da escola, filha, que era do projeto? Nossa Senhora de Fátima. A escola Nossa Senhora de Fátima, lá em Sena do Camará. Então, ela nos abriu as portas para que nós desenvolvesse esse trabalho lá. Ficamos lá quase um ano.
só paramos um pouco o projeto mediante essas guerras que acontecendo entre tráfico, Violência se polícia, alastrou, né? violência, essas coisas todas. Então a gente recuou um pouco o projeto, porque muita criança começou a parar de ir para o projeto, muitas crianças começaram a ficar mais em casa. Aí a gente acabou também esfriando um pouco. Aí já veio outros afazeres, outras atividades, a gente já foi parando. E quem sabe daqui a um tempo retomar esse projeto. Seria um projeto importante, né? Exatamente. Por quê? Que nem você frisou. É um projeto importante. Atualmente, hoje uma criança, 90% dos pais trabalham. 90% dos pais trabalham. E vamos botar aí, dentro essas crianças acabam ficando um pouco só em casa. Geralmente é o adolescente que fica com os menores. Exatamente. Então, o que ocorre muito? Muito chamado no 190 ou para SAMU. Criança com engasgo. E que, inclusive, é uma das maiores causadoras das mortes infantis no Brasil, né? E dentro do projeto, a gente ensina como a criança lá socorrer o seu irmãozinho mais novo, entendeu? Lidar com princípios de incêndio, não é combater um incêndio, mas lidar com um princípio de incêndio, como ela vai proceder. Não vou dizer que a criança vá apagar um incêndio, mas de repente ela vai ter a noção de como se evadir do local. Vai ter a estabilidade para pensar, né? Exatamente. Nós já vamos dizer assim, a maturidade emocional de pensar como sair daquele local, não entrar em desespero, entendeu? Aí nisso, Fabiana também, ela orientava as crianças, ela dava aula para as crianças lá no projeto. Não aparenta muito, mas ama dar aula para a criança, entendeu? Às vezes o pessoal olha assim, mas será que é bom para meu filho? É, porque ele aprende uma disciplina, aprende sobre companheirismo, entendeu? Ética e a noção dos primeiros socorros, né? Exatamente. Esse projeto, ele é um projeto assim muito interessante e importante para a vida dos nossos filhos. Como bem o Fabiano falou, pegando o gancho dele, ele tinha algumas disciplinas que ajudam no dia a dia, como a prevenção, né, um princípio de incêndio, primeiros socorros, ensina a criança a ter ética, ser mais responsável, ter mais comprometimento dentro da sua casa com a sua família, ajudar mais nas tarefas diárias. Era uma das coisas também que nós cobrávamos, tínhamos esse bate-papo com os pais para saber como é que estava indo os filhos na escola. Então, tudo isso ensinava a criança a ter responsabilidade, né? Sim. E além também de ter a questão da atividade física para as crianças, que hoje em dia o sedentarismo está aí, né? Começando desde pequeno. Então, no nosso projeto também tinha a aula de educação física, envolvimento entre os alunos. Não tinha essa questão assim, você tem 5 anos, você não pode participar de uma atividade com uma criança de 8, 9 anos. Então, nós fazíamos esse entretenimento entre todas as crianças, né, para que todas pudessem estar participando das atividades. E no caso, esse projeto de vocês, era um projeto que era vocês que arcavam ou vocês tinham patrocínio, pessoas que ajudavam vocês? Como que funcionava? O que fazia funcionar esse projeto? Além da boa vontade de vocês, claro, de fazer acontecer, né? Não tinha ninguém patrocinando. Como que funcionava? Nós cobrávamos uma taxa simbólica mensal de cada criança. Para quê? Para que pudéssemos estar comprando equipamentos, aperfeiçoando a questão das aulas. E também tínhamos outros instrutores também, que também nos ajudavam. Então, esse valor simbólico que os pais pagavam mensal nos ajudava com tudo isso. E fala pra mim, vocês interromperam o projeto, né? Sim. Eu acredito que é por questões financeiras, porque assim, é difícil a gente manter algo do nosso bolso, né? Assim, mesmo que, poxa, é um valor simbólico que os pais pagam, a gente sabe que não dá pra arcar com tudo, porque o uniforme é caro, manter o projeto é caro, o aluguel de espaço é caro.
hoje, Fabiano, Fabiana, qual é o maior sonho de vocês hoje? Hoje, o maior sonho é retomar o projeto, porque como foi bem falado anteriormente, existe algo que falta nas escolas, que é o quê? A noção dos primeiros socorros. Noção de primeiros socorros. E é até bom tocar nesse assunto, que já existe a Lei Lucas, que foi criada devido a uma criança no passeio em São Paulo, que ela morreu engasgada no passeio e ninguém sabia fazer os primeiros socorros. Absurdo, né? Então, além do projeto, a gente dá essa base para as crianças, em algumas situações nós também procurávamos aperfeiçoar os professores com primeiros socorros para que viesse evitar esses problemas posteriores com outras crianças. Então, hoje, se nós tivéssemos um apoio, seja de um órgão público, seja de uma empresa privada, nós conseguiríamos desenvolver muito melhor o Combatente Mirim RJ. Então, gente, vamos abraçar, você que está nos assistindo, que puder dar essa força para o Casal Nascimento, a gente conta com a sua ajuda. E esse foi o Rafa em Ação de hoje. Até a próxima. E eu, Alice Loures, tive a honra de fazer uma entrevista com Caetano Tona. Ele é preparador de palestrante e TEDx e reconhecido pela Forbes. Então é um conteúdo muito bacana que falamos de muitas coisas, de espiritualidade, de trabalho, falamos de empreendedorismo e isso tudo é uma reflexão para mim, para você e para todos que possam ter a oportunidade de ouvir essa entrevista. Vamos conferir? Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, o Caetano Tona. Caetano, ele está em São Paulo e veio a convite aqui para nos dar um conteúdo muito diferenciado. Ele é palestrante, preparador de palestrante e é reconhecido pela Forbes. Nossa, que peso, hein, Caetano? Por sua atuação na arte de transformar ideias em narrativas com propósito. Ele é de uma carreira promissora no mercado financeiro ao trabalho com comunicação, espiritualizado e impacta socialmente as pessoas. Caetano trilhou um caminho de reconexão com a sua realidade. Qual é a realidade, Caetano, que você passava nesse momento que eu fiquei muito curiosa em saber? Você pode nos falar essa transição da sua espiritualidade no seu mundo corporativo? Mas já, viu, Caetano? Eu quero que você fale tudinho. Mas, antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse do seu jeitinho, da sua forma, contasse um pouquinho da sua história, para que nós mergulhássemos aqui na sua transformação. Muito bom. Bom, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, para poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória. E falar sobre mim, eu acho que é falar de uma pessoa que nasceu no interior de São Paulo, numa cidade pequena, e que cresci construindo valores nas relações humanas e na proximidade com as pessoas. Apesar de morar em São Paulo hoje, numa grande cidade, né, uma das maiores do mundo, uma cidade agitada, eu ainda preservo essa característica e também trago ela para o meu trabalho, que é uma pessoa apaixonada por pessoas, apaixonada por gente. O centro do meu trabalho está sempre as pessoas. Então, a minha trajetória no mercado financeiro, ela também olhava para as pessoas e para as relações humanas. E acho que essa grande característica eu carrego, gostar de ouvir, de me comunicar, de contar histórias, de ouvir histórias. E eu acredito muito, né, parafraseando Paulo Freire, de que pessoas mudam pessoas e pessoas mudam o mundo. Você fundou a Life Lab, né? O que é a Life Lab? Fala para mim. A Life Lab, ela é uma extensão do meu trabalho, que é no TED e no TEDx, que está relacionada à curadoria de conteúdo e preparação de palestrantes. A Life Lab, traduzindo para o português, é um laboratório de vida, de experimentação. Eu acredito que a gente nunca está pronto, a gente está sempre evoluindo, sempre experimentando a vida e evoluindo com as situações que a gente vive. E a oralidade, que é a matéria do meu trabalho,
ela faz parte da evolução humana, né? Boa parte do conteúdo e do conhecimento que a gente tem hoje foi transmitido para a gente por meio da oralidade. Então, acredito que a oralidade e a comunicação, elas estão no centro do processo de evolução humana. Então, a Life Lab é uma extensão do meu trabalho, é onde eu ajudo pessoas, empresas, organizações, por meio da construção de narrativas, compartilharem suas ideias, seus conteúdos, suas marcas, seus produtos e os seus serviços. Não é só chegar e palestrar, né? Não é só chegar e abrir a boca e começar a falar. Tem todo um preparo, né, por trás de um grande palestrante, de um grande orador, né? E você poderia dar algumas dicas aí para quem está nos assistindo e quer entrar no mercado de palestra ou de comunicação? Claro, com certeza. A minha referência que é o TED, TEDx, né? Muitas pessoas vêm, assistem um vídeo no YouTube ou no site do TED e não imaginam o trabalho que existe por detrás de preparação de um palestrante que está naquele palco. Então, a gente normalmente trabalha 6 meses, 3 meses no mínimo, às vezes até um ano, com um palestrante preparando aquele conteúdo. Boa parte da nossa comunicação no dia a dia, ela está num lugar subjetivo, que é aquilo que a gente entende que faz muito sentido para mim, mas eu não consigo transmitir com a mesma qualidade, com a mesma riqueza de detalhes para quem está me ouvindo. Então, é muito importante o processo de preparar o conteúdo. Eu preparo muitas pessoas fora do Brasil também, e porque a gente, enquanto brasileiro, a gente tem uma característica que é gostar do improviso, achar que a preparação, que organizar as ideias, organizar o conteúdo antes da palestra pode engessar e tirar a nossa espontaneidade e a nossa capacidade de improvisar, de ser a gente mesmo. E, na verdade, é o contrário. Quanto mais você se prepara, quanto mais você organiza o seu conteúdo antes, mais capacidade você tem de improviso ali na hora, porque você já roteirizou, já organizou as ideias, sabe quais histórias são importantes trazer para aquele momento. Então, a primeira dica que eu dou é se preparem. Não invistam no improviso. Não acredita que chegar lá sem se preparar é melhor do que organizar as suas ideias antes. E aí, se eu pudesse dar talvez 3 dicas importantes para uma pessoa que quer preparar, que quer ganhar os palcos, que quer se profissionalizar como palestrante, que hoje é uma profissão que remunera, algumas empresas, inclusive, tratam isso como uma unidade de negócio. A primeira é se prepare. A segunda, escreva a sua palestra, escreva o seu texto, organize isso num papel, né, num texto. Por quê? Vai trabalhar o poder de síntese e vai sair dessa subjetividade para um lugar mais objetivo. E a terceira e última dica é trabalhe a tua modulação de voz. Muitas pessoas hoje estão se preocupando com a expressão corporal, com a qualidade dos slides, mas num momento que a gente está, que o mundo digital, as pessoas estão consumindo mais o áudio do que o vídeo. Então, muitas vezes, olhando para o público de TED e TEDx, as pessoas elas colocam play no YouTube e elas minimizam a tela e vão fazer outras coisas enquanto estão ouvindo o que a gente está falando. Então é muito importante que a gente trabalhe modulação de voz, marcação de voz, não só o vídeo, não só a qualidade da imagem e a tua expressão corporal, mas cuidado com a voz também. Que bacana. Já peguei umas dicas aí para mim, gente. Fiquem atentos. O homem é fera, né, no que faz e no que fala. Eu quero voltar um pouquinho atrás no mercado financeiro, né? O que te fez, né, realmente sair do mercado? O que te impulsionou a mudar de carreira, de negócio? Aconteceu algo na sua vida que lhe fez repensar e falar assim: opa, está na hora de eu mudar minha rota. Todos nós precisamos mudar a rota em algum momento da nossa vida. Qual foi esse momento e o que aconteceu com você? Eu decidi trabalhar no mercado financeiro, na área financeira, porque as oportunidades que surgiram para mim quando eu fazia a faculdade de administração foram para esse caminho. Então, eu fui aproveitando as oportunidades e fui crescendo na carreira por querer e prosperar e não querer desperdiçar as oportunidades. Mas, em um determinado momento, o meu corpo, a minha mente sinalizaram que eu precisava tomar um rumo diferente. Isso foi aproximadamente em 2016, há 10 anos atrás. Eu tive um burnout, que na época não se dava esse nome, era uma crise de estresse, foi assim que eu fui diagnosticado. Eu iniciei primeiro um tratamento
com terapeutas e psiquiatra, com medicação e tudo mais, porque eu não dormia, eu estava sempre estressado, a minha capacidade de concentração e de foco foi diminuindo, e eu, de fato, não estava feliz naquilo que eu estava fazendo. Eu estava cumprindo uma obrigação, eu estava apegado ao meu cargo, à minha empresa, aos benefícios que aquilo trazia para mim, mas eu não estava conectado e o meu corpo e a minha mente foram sinalizando isso. Depois de tentar por diversas vezes por recursos médicos e terapêuticos, eu vivi uma experiência que foi decisiva para mim, que foi quando eu conheci o budismo. Eu fui fazer um retiro de meditação de silêncio. Um amigo tinha passado por uma experiência parecida com a minha, e ele falou: Cara, eu tive uma experiência incrível que foi passar 10 dias em silêncio num retiro. A minha primeira reação foi dar risada e falar: eu não vou conseguir fazer isso nunca na vida. Eu não dou conta de ficar 10 dias em silêncio. Eu tenho uma vida muito agitada, mas eu me senti desafiado a tentar aquela experiência e mostrar para mim mesmo que eu daria conta, e eu me submeti àquela experiência. E ficar comigo mesmo e me distanciar do meu dia a dia, da minha rotina, me fez ver que eu era muito importante para mim mesmo, mas que ela seguiria sem mim. Eu não era tão importante quanto eu imaginava. Dias longe daquilo, tudo caminhou como se eu não tivesse, né, como se eu não fizesse falta. E poder ficar comigo, observar meus pensamentos e ressignificar uma relação que eu nunca tinha passado por isso antes, né? Ficar 10 dias em silêncio, sem celular, sem contato com ninguém, sem contato com o mundo, observar meus pensamentos, ressignificar os meus sentimentos, né? É uma experiência incrível, que foi um divisor de águas para mim. E foi aí que eu decidi que eu ia dar um rumo novo para minha vida e tentar experimentar algumas outras coisas que pudessem me dar prazer, significado para a vida, me conectar com aquilo que era mais valioso para mim. Foi assim que surgiu essa experiência. Bacana. Eu já pensei lá nos templos budistas, porque São Paulo, né, tem uns templos budistas muito bonitos. E é uma paz, né, muito, muito grande. E a gente conviver com o nosso silêncio muitas vezes é perturbador. Então, essa sua experiência fez com que você reorganizasse, né, os seus sentidos, as suas emoções, a sua ansiedade. É um mergulho para dentro de si próprio, né? E com essa espiritualidade que você hoje tem um equilíbrio espiritual, né? Você se inspira em tudo, nas suas crenças. O que isso é transformador na sua vida profissional? Qual é o equilíbrio que isso pesa hoje nas suas decisões? Eu acho que a base do que eu acredito é de que é a impermanência, de que as coisas mudam o tempo todo, então a gente não deve se apegar às coisas, às situações. A gente tem que fazer o exercício de tentar se desapegar, porque as coisas estão mudando o tempo todo. E a gente muitas vezes sofre porque a gente se apega a um cargo, se apega a uma empresa, se apega a um bem material, a uma situação confortável financeiramente, até a própria saúde. Nosso corpo está saudável hoje, pode não estar saudável daqui a pouco, mas tudo é passageiro. Tanto as coisas boas quanto as coisas não tão boas. Elas passam. E a gente observa uma situação e entende ela como passageira. Basta a gente fazer o exercício de esperar que aquela situação passe sem que a gente sofra tanto. Não é uma situação de inércia, de não fazer nada. Não, você faz, você trabalha, você se dedica, você dá a tua contribuição, mas entende que nem tudo depende da gente e de que as situações elas são passageiras. Então eu acredito muito que eu posso contribuir com as pessoas que convivem comigo no dia a dia nesse sentido de experimentar a vida pensando que ela passa e que eu preciso viver o momento presente da melhor forma possível. Eu, por exemplo, falo para os palestrantes que eu estou treinando, que eu estou preparando, que eles precisam se divertir no processo, porque o palco, a palestra no TED, no TEDx, ela vai durar ali 15, 18 minutos no máximo. E aqueles 18 minutos, eles precisam justificar uma trajetória divertida. Se eu fizer todo o processo só pensando nos 18 minutos, não faz muito sentido. Eu preciso me divertir ao longo do caminho. Então, se você trabalha para ser promovido ou para fazer uma viagem, a viagem acaba. A promoção logo deixa de ser novidade. Então, a jornada precisa ser divertida. E para mim,
vale muito o impacto que eu estou gerando na vida das pessoas. Então, o quanto que eu promovo e me conecto de uma forma genuína e faço a diferença na vida das pessoas. É isso que me move fazer o meu trabalho. Mais do que acumular coisas, ou status, ou qualquer outra coisa, é o impacto que eu estou gerando na vida das pessoas com as quais eu estou me conectando e para as quais eu estou gerando conteúdo, ideias e tudo mais. Caetano, existe felicidade no trabalho e saúde mental numa harmonia em conjunto? Eu acredito que sim. Eu posso dizer que hoje eu experimento. Eu já vivi o contrário disso. Eu já adoeci num ambiente de trabalho e hoje eu continuo trabalhando. Eu tenho uma carga de trabalho intensa, volume de trabalho, eu trabalho bastante, mas eu estou muito conectado com aquilo que eu faço. Eu falo não para algumas coisas, eu falo não para algumas situações e entendi que eu tenho um limite e que esse limite, quem sabe, sou eu, não são as outras pessoas. Então, se vem uma demanda da qual eu sei que eu não dou conta, eu não posso dizer sim para outra pessoa se eu sei que eu não dou conta daquilo. Então, é possível. Eu posso dizer que eu sou feliz hoje, que eu estou em saúde mental, não tomo nenhuma medicação. E você também pode ter saúde mental precisando de alguma medicação como um apoio e ajuste, não tem nenhum preconceito. Eu já tive no passado, hoje eu não tenho. Às vezes você precisa de um apoio médico, de um apoio, né, de medicamento e tudo mais. Acho que é preciso entender que a gente é um corpo e mente e a gente precisa cuidar dele. Então, tu precisa se alimentar, tu precisa se movimentar, precisa se hidratar bem, precisa cuidar da tua mente. Em alguns momentos precisa de silêncio, precisa de desconexão, precisa de conexão com a natureza, precisa de pertencimento social, familiar. Senão você não vai sobreviver. A nossa vida não pode ser só o trabalho. Tem um filósofo, né, coreano, que é o Byung-Chul Han, que ele escreveu um livro, Sociedade do Cansaço, ele fala muito sobre a nossa conexão com o trabalho, que é muito contemporâneo hoje o nosso pensamento de se identificar com quem a gente é a partir do nosso trabalho. Esse é um sintoma social. A gente não pode só se responsabilizar que o trabalho está no centro da nossa vida. Isso é um sintoma social e não só no Brasil, no mundo todo. Então, o trabalho, ele de fato, ele ocupa um espaço muito importante na nossa vida. Mas ele não pode ser só o único espaço, senão a gente vai adoecer. Então, é preciso. Como é que eu não adoeço? Entendendo que eu não sou só o meu trabalho, que eu também sou a minha família, que eu também sou o meu bairro, a minha comunidade, a minha espiritualidade, a minha religião, o meu trabalho voluntário, o meu trabalho social. Eu preciso cuidar do meu corpo, da minha mente, da minha alimentação, dormir bem. Se eu não entender que eu sou um ser complexo e cuidar dessas caixinhas todas, com certeza eu vou adoecer. E também pensar que o trabalho, ele não é só status, ele não é só dizer eu trabalho na empresa tal, eu tenho cargo tal. Tu precisa se identificar com aquilo que você faz, com aquilo que você se identifica. Saiu uma pesquisa essa semana, inclusive também, eu não vou lembrar qual foi o instituto, mas dizendo sobre isso. Algo que a filosofia antiga já dizia, que é quando você não enxerga a tua contribuição para o todo do teu trabalho, você vai se sentir desconectado e infeliz. Então, você precisa entender que o teu trabalho ele gera impacto tanto na empresa, tanto no negócio onde você está, quanto para a sociedade onde você vive. Se você não tiver essa conexão, você provavelmente vai se sentir uma pessoa desconectada, infeliz, e a médio e longo prazo isso vai te adoecer. Mas a responsabilidade é muito nossa de enxergar que a gente está adoecendo e de tomar uma decisão de que aquilo ali precisa mudar. A empresa normalmente não vai enxergar, ela não vai perceber. Os seus familiares também não vão, muitas vezes, nem os seus melhores amigos. Essa é uma decisão que cabe a gente. A gente tem que perceber que não está feliz. E essa pergunta que foi me feita, ela é muito importante, porque às vezes a gente acha que ser feliz é uma utopia. Ah, isso é uma ilusão. Não, a gente é possível ser feliz no trabalho. É possível encontrar um ambiente onde você trabalhe, produza, prospere e que ele seja saudável e que ele gere oportunidades para você e que ele respeite a tua forma de pensar, o teu jeito de trabalhar. Você sempre destaca o poder das conexões na sua jornada. Pode compartilhar conosco um momento e uma conexão que transformou significativamente a sua vida e a sua carreira? Olha, acho que foram muitas pessoas que contribuíram. Eu posso começar com a minha mãe, que sempre foi uma pessoa que me ajudou a enxergar
de onde eu vinha e nunca me esquecer disso. Então, mesmo nos momentos mais prósperos e cheios de glamour da minha carreira, ela sempre me chamou para a realidade de que eu era aquilo, mas eu também não era aquilo. Eu acho que é muito importante a gente entender quem a gente é de fato e não se apegar a um cargo, a uma empresa, a um status, porque isso tudo é passageiro, né? E depois outras pessoas que ao longo do meu caminho acreditaram em mim, me desafiaram, me enxergaram muitas vezes quando nem eu enxergava de que eu era capaz daquilo, me desafiavam e apostaram em mim. É muito importante pensar que eu tive as grandes lideranças da minha carreira foram mulheres. Eu fui chefiado por muitas mulheres que contribuíram para o meu crescimento profissional e pessoal também. Então, eu sempre tive uma relação com lideranças femininas que acreditaram e que apostaram em mim. Isso foi fundamental para o meu crescimento. Mas tem um fator que eu acredito muito que principalmente influenciou nessa minha transição de sair da área financeira para vir para o trabalho com comunicação hoje, que foi o trabalho voluntário, que é um trabalho despretensioso, onde eu conheci o TED e o TEDx na faculdade, depois eu morei fora do Brasil e participei de um evento TEDx na universidade onde eu estudei, e quando voltei para o Brasil, eu quis saber onde tinha um evento TED e TEDx aqui no Brasil e descobri que em São Paulo tinha um evento TEDx. Eu participei desse evento e procurei a organização demonstrando vontade e interesse de ser voluntário. Esse trabalho voluntário, ele me apresentou para as pessoas que hoje são as minhas melhores amigas. Eu mudei a minha rede de relacionamento no trabalho voluntário, eu mudei a minha perspectiva de vida e de trabalho, me conectei com o universo que tinham valores muito conectados comigo, que é o trabalho com impacto social, com impacto ambiental, que é o trabalho que eu faço hoje no TED e no TEDx. E esse trabalho voluntário, ele mudou a minha vida, porque ele gerou oportunidades de trabalho, de negócios, não era a minha intenção, mas acabou modelando e criando essa mudança na minha vida. Então, eu poderia dizer que talvez o trabalho voluntário foi um grande diferencial na minha vida e que transformou a minha forma de ver o mundo, de ver as relações e de ver os negócios também. Para finalizar, né, o tempo passa tão rápido, né, e a televisão é corrida, né? E eu gostaria que você, para finalizar, você pudesse nos deixar assim dicas ou um conselho, algo que realmente consiga despertar quem está nos assistindo do outro lado da TV. Bom, vou falar alguma coisa relacionada ao meu trabalho, que é inspirar as pessoas a contar suas histórias. Então, na comunicação e no momento que a gente está vivendo hoje, tem uma coisa que ela é revolucionária e que eu acho que a gente precisa resgatar, que é a escuta. Então, se eu puder convocar as pessoas a ouvirem com mais qualidade, com mais generosidade e dedicando mais tempo, menos pressa em ouvir as pessoas. A gente está vivendo um momento de muitas gerações, de diferentes culturas, de diferentes acessos à tecnologia convivendo juntas, seja na família, seja na sociedade ou seja na empresa. Então, muitas vezes, a gente não tem paciência de ouvir a pessoa que fala diferente, com vocabulário diferente, com uma diferente da nossa, mas a escuta ela é muito importante. E aí a segunda coisa tem a ver com a oralidade, que eu comecei falando, e tem várias pesquisas que comprovam que nós, seres humanos, somos a espécie que dominamos o planeta Terra, porque a gente se comunica diferente dos outros animais. Nós somos capazes de transmitir ideias, de convencer as outras pessoas a pensarem como a gente e de criar coisas que ainda não existem. Então a gente idealiza, comunica e cria coisas que ainda não existem, né? O mundo está cheio aí, né, de um celular a um foguete que vai para um outro planeta, foram ideias que o ser humano teve e que tornou aquilo real. Então, falar e comunicar as nossas ideias, contar as nossas histórias, fez a gente chegar até aqui e vai fazer a gente sobreviver e enfrentar os desafios que estão postos aí para a gente. Então, vamos enfrentar os medos, a timidez, e vamos contar as nossas histórias, porque foi a oralidade. Se as civilizações antigas não se reunissem em torno de uma fogueira lá no passado para contar suas histórias, possivelmente muitas coisas que a gente sabe hoje não teriam chegado até nós. Então,
cabe a gente hoje, seja escrevendo, seja gravando vídeo, seja subindo ao palco para falar sobre aquilo que a gente acredita, vale a pena a gente compartilhar sobre aquilo que a gente vive, aquilo que a gente acredita, porque isso vai fazer a diferença para as gerações futuras. Então vamos falar das nossas ideias e compartilhar as nossas experiências. Eu ficaria aqui horas e horas conversando com o Caetano. Caetano, tem algum evento, algum TEDx que vai acontecer agora no mês de maio ou junho que você queira nos convidar? Em junho, a gente tem TEDx, tem vários, agora, a partir do segundo semestre, junho para frente, os TEDx começam a acontecer pelo Brasil todo, né? Então, eu estou agora para, na primeira semana de junho, tem o TEDx Amazônia, que acontece em Belém, que é sede da COP esse ano. Depois a gente tem TEDx Blumenau, em junho, e julho tem São Paulo, Cuiabá, Guarulhos, vários eventos aí espalhados. E aí, quem quiser saber onde tem eventos TEDx no Brasil e no mundo, no TED.com, é só digitar lá, TED.com, tem um menu lá, participe de um evento TEDx, digita a tua cidade, o teu país, o teu estado, e vai aparecer o TEDx mais perto de você. Caetano, muito obrigada pela sua entrega, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Eu sei Eu que que agradeço. você é todo corrido. E namastê. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gratidão pelo convite, pela oportunidade. Obrigada. Chegamos ao final do nosso programa. Espero por você no próximo sábado, às 15h30, com todas essas nossas apresentadoras trazendo novos conteúdos para você. Tchau, tchau.